Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso mini curso sobre o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, o RGPD da Europa. Hoje é a nossa aula número 18 e nós vamos aqui falar sobre a última base legal do RGPD, aquela que ainda ficou faltando, que é a base legal, o interesse público ou exercício de autoridade pública. Aqui, mais uma vez, pessoal, a gente tem essa base legal quase como sendo autoexplicativa, né? Ou seja, é uma base legal que está ali presente no artigo 6º, número 1, a linha E, né, que diz exatamente isso, que o tratamento será lícito quando for necessário ao exercício de funções de interesse público ou ao exercício da autoridade pública de que está investido o controlador. E, portanto, estamos falando aqui de uma base legal que está principalmente relacionada à atuação de órgãos públicos de maneira geral, porque, em princípio, são os órgãos públicos que buscam ali implementar este interesse público, né? Mas não só, tá? É claro que, eventualmente, o setor privado pode também utilizar esta base legal e dizer que é o interesse público, que o setor privado ali, que o ente privado está perseguindo, né? Que ele quer concretizar. Ou então, quando esse próprio ente privado, ele está ali exercendo uma autoridade pública, né? Ou seja, quando ele está realizando funções que originariamente são funções que deveriam ser desempenhadas por um órgão público, mas que, devido a questões legais, por exemplo, o agente privado foi então autorizado a exercer esta autoridade em nome do órgão público. Tá? Então, dependendo do contexto, por exemplo, a gente pode ter aqui situações na área da saúde, inclusive, né, em que vamos aí fazer uma campanha de vacinação, por exemplo, e aí você tem, então, um hospital privado aplicando as vacinas, por exemplo, portanto, tratando dados de saúde, em nome, né, do órgão público ou em interesse público. Então, aqui a gente pode utilizar esta base legal. Tá? A grande dificuldade, obviamente, sempre estará presente na expressão interesse público. O que é interesse público? Tá? Então, aqui a gente corre um risco, né, de achar que qualquer coisa é de interesse público. Tá? E, na prática, essa dificuldade ela geralmente é solucionada por meio do entendimento de que o interesse público sempre precisa estar definido ou previsto em alguma legislação. Lembrando que, como estamos falando aqui do regulamento europeu, quando a gente fala de algo estar previsto na legislação, obviamente estamos falando da legislação europeia ou da legislação dos Estados-membros que compõem a União Europeia. Tá? Então, não basta a empresa, tá? Aqui o setor privado, né? O agente de tratamento, o controlador do setor privado, falar assim, eu acho que aqui tem um interesse público. Olha, ou então usar o senso comum, né? É também um erro muito cometido às vezes. Vamos aqui usar o senso comum e entender, então, que como todo mundo quer tal coisa, ou a maioria concorda, isso é de interesse público. Não. Tá? Interesse público precisa estar definido na legislação. Então, por exemplo, eu trago aqui 3 exemplos. Primeiro exemplo é o seguinte: a autoridade tributária pode coletar e tratar os dados relativos à declaração fiscal da pessoa para determinar e verificar o valor do imposto a pagar. Tá? Isso aqui pode ser uma atividade, não estou dizendo que necessariamente será, porque a gente pode também utilizar obrigação jurídica, né? A base legal obrigação jurídica. Mas eu posso aqui entender que é o interesse público, tá? Então, essa autoridade tributária poderia se fundamentar nesta base legal, tá? Um outro exemplo é de uma associação profissional, tá? No contexto europeu, né? Lembrem-se disso, tá? Então, por exemplo, uma ordem dos advogados, ordem dos médicos, que é investida de autoridade pública, ela pode aplicar procedimentos disciplinares contra os seus membros, por exemplo. Então, aquela atividade de tratamento especificamente seria feita
com base aí neste interesse público. E ainda nós temos aqui um órgão, por exemplo, de poder local, como uma autoridade municipal, né? Uma prefeitura ali, uma Câmara de Vereadores, por exemplo, que tenha por missão administrar uma biblioteca, ou uma escola, ou uma piscina local, né? Aquelas piscinas públicas, aqui na Europa isso existe, tá? Bastante comum. Então, essa autoridade local, essa autoridade municipal, pode ali tratar os dados pessoais dos usuários desse serviço com base nesta ideia do interesse público, nesta base legal do interesse público, tá? Assim como a base legal da defesa dos interesses vitais dos titulares, a base legal do interesse público, ela é uma base legal muito simples, de certa forma, e, como eu disse, ela é mais vinculada aí ao poder público, claro, também ao setor privado, mas o ponto que eu quero destacar é que ela não é tão comum, tá? Ela não é uma exceção, digamos assim, como a gente viu na aula anterior, sobre a defesa do interesse vital dos titulares. Eu falei aqui, essa base legal deve ser utilizada como exceção, quando não tiver nenhuma outra, tá? Então, o interesse público não chega a ser uma base legal de exceção, digamos assim, tá? Mas ela não é tão utilizada, né? Está presente em várias situações, claro, tá? Mas ela efetivamente é uma base legal que vem ali depois da obrigação jurídica, quando a gente está tratando aí de órgãos públicos, no caso, desempenhando as suas funções, tá? Pessoal, é isso, né? Por essa aula a gente vai encerrando por aqui, mas se você tiver aí alguma dúvida sobre esta base legal do interesse público ou exercício de autoridade pública, deixe no fórum, né? Eu ia falar nos comentários, pode ser também nos comentários no YouTube, se você estiver assistindo no YouTube, claro, tá? Mas se você estiver aqui assistindo na nossa plataforma DataOX, entre lá no fórum, deixe lá suas dúvidas, que com certeza irei responder para você. Um abraço, pessoal, e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá!